Olha, tá sendo bem difícil, porque eu não tô acostumada a estudar em casa. Esse negócio de EAD pra mim é novo. E tá sendo bem difícil. Eu tenho estudado bastante, mas tá sendo muito difícil. Tá sendo bem complicado um pouco, porque focar nas coisas tá sendo bem difícil, sabe? É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Tem sido bem difícil, porque eu já sou uma pessoa bem dispersa, eu tenho já uma dificuldade em focar. E ir para a faculdade, sair, mas lá o ambiente, ele tinha menos essa coisa de não ter como me focar. Eu agravei um que eu já tinha, que era a ansiedade. Bom, eu acredito que eu não tenha desenvolvido nada novo, mas eu percebi de fato uma piora no que eu já tinha. Então eu sofro muito com ansiedade e eu vi que durante esse período as minhas crises elas ficaram muito mais intensas, elas ficaram piores e eu, por exemplo, eu tive muito mais crise durante o isolamento do que no ano passado inteiro. Não desenvolvi, mas piorou o meu problema de ansiedade. Com certeza, eu acho que é muita pressão em cima das pessoas. Então, isso gera diversos fatores. O meu foi, na real, foi meio na surpresa. Eu fui investigar a faculdade que eu faria, que alguns amigos meus estavam fazendo, e acabou que eu, sem acreditar, fiz a minha matrícula. Então, foi um pouco mais tranquilo. Cara, depende. Depende muito da pessoa. Por exemplo, eu sofro de ansiedade. E eu acho que nessa transição do ensino médio para a faculdade pode sim piorar a situação, porque pelo que eu já ouvi as pessoas falando sobre a faculdade é uma coisa pesada, mas nada que não tenha como resolver. Não é uma idade fácil. Eu, por exemplo, eu fiz essa transição dos 16 para os 17 anos. Então, foi muito louco pra mim todo esse processo. Assim, decidi a minha vida de uma hora para outra. E eu já estava vindo de um processo de terceiro ano do ensino médio muito conturbado também. Eu fazia consultas semanais com a psicóloga. Na real, foi me dar um pouco mais de liberdade e eu fazer as coisas quando eu me sinto bem e disposta, não me forçar muito. Eu não tive acesso a tratamento psicológico durante a pandemia, então eu tive que dar o meu jeito, basicamente isso. Desde o início da pandemia eu tenho praticado atividades físicas, eu faço aulas de dança, então de alguma forma, com certeza, isso me ajudou bastante. Não fazia. Nem faço. Eu pretendo fazer, mas eu não faço. Eu procurei distrair minha cabeça com umas coisas, tipo, não só com os estudos, mas eu procurei fazer algumas atividades. Tipo, antes eu lia muito, agora eu leio mais ainda. Tipo, eu leio bastante livro, tanto no celular quanto físico, e isso distrai muito a minha cabeça. Eu preferi estudar da mesma forma que meus professores faziam. Tipo, eu pegava, por exemplo, os vídeos e estudava como se fossem os meus professores falando comigo, que assim eu me sinto mais confortável para estudar. Eu tentei muito, assim, eu me esforcei muito ao longo desses 7, 8 meses de pandemia, mas eu não consegui me adaptar. Não é o ideal pra mim, sabe? Eu acho que se eu tivesse com mais tempo pra fazer outras coisas, a gente pudesse, se fosse uma questão só do ensino, só o ensino remoto em si, talvez eu até conseguisse me adaptar mais. Só que o fato de estar em isolamento total e absoluto, todas essas restrições, a gente está lidando com uma doença, tem pessoas morrendo e tudo mais, isso me afetou.
É complicado pra mim porque artes cênicas por chamada de vídeo e tal é um pouco surreal. Mas a gente se adapta do jeito que dá. A gente ensaia, a gente passa a teórica pelo telefone, por chamada de vídeo e conversas, né? Mas a gente está tendo um dia presencial. É uma dificuldade, é muita pressão própria, externa. E assim, eu acredito que esse tipo de coisa a gente leva pra nossa vida. Tem gente que vai dizer que não, que passou, que foi uma fase. Mas eu, Bárbara, acredito que muitos daqueles problemas que eu tinha naquele momento, eu acabei trazendo pra minha vida acadêmica na faculdade também. Eu não me sinto adaptada com isso. E eu sinto que falta, assim, partes minhas e dos professores também. De estar incentivando, de estar ali com a pessoa, mostrar que ela não tá sozinha, que ela consegue. É isso. Eu acho que é pra não se cobrar tanto, ainda tem bastante tempo pra se decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida e ter certeza. Demora o tempo que for, mas tenha certeza.